Fala família! Começando mais um vídeo aqui no Porco Mania e hoje o bicho vai pegar. Vocês não têm noção do que foi revelado sobre os bastidores das contratações do Palmeiras. Por que a gente não contrata? Onde está o dinheiro? O Massini soltou a real e eu vou reagir agora com vocês. Já chega esmagando o botão do like, se inscreve no canal se você é Palmeiras de coração e vamos ver se essa diretoria está de brincadeira com a nossa cara ou não. Bora pro vídeo. 0, e aí no segundo tempo com algumas mudanças, entre elas o Sousa, né? Entrou, acabou empatando o jogo pro Verdão e traz um ponto desse comecinho de Libertadores aí, e a gente vai analisar essa partida, essas partidas, claro, a gente vai falar sobre elas. Detalhe, hein? Hoje teve a estreia do Mirassol na Libertadores da América com vitória diante do Lanús, hein? Baita estreia do Mirassol também na Libertadores. Estou aqui com o Pedro Ivo Almeida, estou aqui com o Zupac, também com o Jean Oddi, com o Vitor Birner, para a gente falar sobre estes e outros assuntos envolvendo as duas principais competições sul-americanas. Tá bravo o goleirão ali do Júnior Barranquilla, hein? O que aconteceu, hein, rapaz? Não é pra ficar bravo não, porque no frigir dos ovos ali quase que o Palmeiras ainda vira. O que aconteceu com o Palmeiras do primeiro pro segundo tempo que o time melhorou, Jean Oddi? Tudo bem? E o homem jogou bem hoje também, o John Ares. Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Sem dúvida, foram tempos bem distintos, né? Porque o Palmeiras não começa bem o jogo. Eu acho que nos 25 minutos iniciais ele não era nem melhor do que o Júnior. A partir ali da metade do primeiro tempo ele tem uma evolução, sim, né? Mas é principalmente no segundo tempo, a partir da segunda etapa, que o Palmeiras melhora muito e tem, acho que nos seus 10, 15 minutos finais, o momento de real pressão, né? Acho que assim, são os 15 minutos finais que mostram a diferença técnica entre os dois times, de capacidade entre os dois times. Até talvez desfazendo um pouco a tese de que o problema era físico e tal. Claro que as entradas foram muito importantes, né? Porque você tem o Felipe Anderson entrando muito bem, você tem o Sousa entrando bem também e fazendo o gol de empate. No fim das contas, eu acho que depois de um empate fora de casa, estreia, a gente se pergunta, o resultado foi bom ou não foi bom? Em geral, a pergunta que a gente se faz sempre, né, depois de qualquer resultado de brasileiro, quando é um empate. Porque quando é derrota, obviamente, você sabe que não foi bom, quando é vitória, é bom. O empate, eu acho assim, ele não tem nada de grave, não tem nenhum problema, quer dizer, o Palmeiras deve se classificar sem dificuldades, mas obviamente poderia ser melhor. Eu acho que o Palmeiras poderia vencer, e aí eu falo pensando muito também no Campeonato Brasileiro, no que tem acontecido muitas vezes em primeira fase de campeonato de Libertadores, quando os times estão brigando por título brasileiro, né? Hoje a gente viu o Flamengo, por exemplo, já deixando algumas peças importantes de fora do primeiro jogo. O Palmeiras, para minha surpresa, foi com todo mundo, foi com o seu time titular. Eu até achei que aquelas figuras, os que entraram, né? Sim. Sousa, o Felipe Anderson. Entrou também. O Kelvin entrou também, mas achei que o Fux pudesse começar jogando, o Lucas Evangelista pudesse começar jogando, mas não. Ele veio com um time que tem jogado todos os jogos. Não sei se isso significa uma mudança ou não para o final de semana, né? Para o clássico contra o Corinthians, ou se ele vai com esse mesmo time para o clássico contra Tirando o Arias, né, que está suspenso. Esse com certeza não estará em campo. Mas os outros, não sei se ele vai fazer alguma outra mudança, né? Se ele deve colocar, pode colocar o Felipe Anderson. Vitor Roque pode voltar. Né? Vitor Roque tem a possibilidade de voltar, não sei se os 90 minutos, porque faz tempo que não joga. Mas enfim, eu acho que a questão no fim do resultado, ele poderia ser melhor, principalmente pensando nisso. Pensando no fato de que muitas vezes nos últimos anos os times brasileiros têm encaminhado tão rapidamente a sua classificação, e o Palmeiras tem sido prodígio nisso, né? Tanto foi o melhor primeiro colocado em 6 das últimas 8 edições. Poderia ter já começado a encaminhar a sua classificação para, de repente, poder poupar mais lá na frente na Libertadores. Nesse sentido, eu acho que nem foi um resultado tão bom assim. Mas não tem drama nenhum, né? Até porque eu acho que no domingo não dá para poupar, né? Jogo contra o Corinthians, depois tem Libertadores de novo no outro meio de semana, mas é em casa, né? Não sei se domingo, acho que não dá para poupar não, até porque o Palmeiras é o líder do campeonato, está defendendo essa liderança, seria fundamental chegar lá em maio, né, quando parar a competição, lá no final de maio, conseguir chegar, manter essa primeira colocação e ter até uma gordurinha, que seria muito boa para o retorno. Mas você está em qual lado aí dessa história, Zupac, que olha esse placar e fala, beleza, 1-1 tá bom resultado, maravilha, ou poderia ter sido melhor, tudo bem? Tudo bem, William, uma ótima noite a você, aos companheiros da Fã de Esporte. É engraçado que existem três
pontos de vista para responder a sua pergunta. Vamos Se lá. você olhar a maneira mais macro possível, bom, empatar fora de casa com o Júnior não é um mau resultado. Esse é o otimista. Se você olhar pelo que foi o primeiro tempo e o prejuízo que o Palmeiras podia ter saído no primeiro tempo, a ponto até de quase tornar irreversível o jogo, se volta com 2-0, por exemplo, do intervalo, nesse sentido também foi bom o empate. Mas se você olha pela maneira que foi o segundo tempo e pela quantidade de chances que o Palmeiras criou para virar, a maneira que o Palmeiras conseguiu empurrar o Júnior para trás no segundo tempo, e aí, para quem usa o argumento físico, na segunda etapa, quem não correu foi o Júnior. O Palmeiras empurrou o time colombiano para trás. Nesse sentido, pela maneira que o jogo terminou, dava a sensação que o Palmeiras poderia ou merecia ter vencido. Para essas pessoas, o empate foi ruim. Eu acho que o empate foi bom para o Palmeiras. Eu acho que o grupo do Palmeiras é um grupo muito acessível, o que não quer dizer que o Palmeiras vai passar o carro 3-4-0 em todos os jogos. E acho que dos 3 jogos fora de casa que o Palmeiras vai ter, o jogo de hoje era o mais difícil. Concordo. Jogar contra o Cerro no Paraguai para o Palmeiras tem sido costume. Jogar contra o Cristal no Peru não é o maior dos problemas e o Palmeiras mostrou isso recentemente. Jogar contra o Júnior, mesmo não sendo em Barranquilha, era o mais difícil dos desafios. Tem questões, o Palmeiras sofreu muito no lado do Arthur hoje no primeiro tempo. O Arthur não saiu só porque tomou o cartão, saiu porque estava tomando um baile, o menino, né? Primeiro Difícil, jogo de né? Libertadores dele. O Júnior jogou basicamente por ali no primeiro tempo. E as trocas que o Abel fez no intervalo deram consistência defensiva e ofensiva para o Palmeiras. Eu acho bom o resultado. O Palmeiras não tem obrigação de cravar 18 pontos, como o torcedor mais animado pode achar que tem. Acho que dentro dessa ótica toda, voltar com um pontinho na mala não tá ruim, não. Mudanças fizeram a diferença, né, Pedro Ivo? Tudo bem? Tudo bem. Um abração, Elian, Zupa, Jean, Vitor. As mudanças fizeram a diferença, não é a primeira vez. E aí é mérito de quem mexe, é mérito de quem tem profundidade de elenco. Acho que a gente já sentou aqui para falar de Sousa recentemente, a gente já sentou aqui para falar de Palmeiras virando, que não dava certo recentemente dentro de uma partida. E eu acho que a divisão é muito pelo que a gente comentou ontem no final do programa, que a gente tentava observar os jogos de Vasco e Fluminense, por exemplo. Se você olha e fala o tal empate fora de casa numa competição sul-americana, ele tem vários recortes, o que é o pré-jogo e o que é o pós-jogo e como o jogo se apresentou. Eu tô com o Zupa. O gostinho amargo que pode ficar é pelo que você criou, tentou e fez volume, pelo menos no segundo tempo. Agora, tem muita coisa para considerar. O time do Júnior, eu comentava até aqui antes, eu esperava até menos, ainda que seja melhor que os outros dois. O estádio não é aquele bom estádio de Barranquilha, o Ester? O Barranquilla é o Metropolitano Roberto Menendez. Roberto Menendez, o Robelé é outra. Esse estádio tem um gramado bom, tem outro tipo de clima, tem outro tipo de... Hoje é um estádio, me parece, acanhado, Gramado uma grama alto. alta, o Palmeiras demorou a entender o que era. Em muitos momentos, se você via, o Palmeiras levava para a esquerda com áreas, o passe não ia, o tapa que ele dá para o drible não ia, quem chegava não jogava. Então, eu acho que não dá para pesar muito como algo ruim. Fica aquela coisa, porque o Palmeiras é acostumado a não ter maiores dificuldades numa primeira fase de Libertadores, independentemente se é o time mais forte do grupo, se é o segundo time mais forte do grupo depois do Palmeiras. Então, fica aquela coisa do poderia ter vencido pelo segundo tempo. Empatou, não acho que vai empatar, também estou com o Zupa, com outros times fora de casa. Não acho que o debate hoje é, nossa, empatou, fez um ponto só, será que no confronto? Não, o papo não é esse. Poderia ter sido muito melhor. Agora, longe de ser um problema, aqui não é dosar ou não. O Palmeiras sabia o que estava fazendo no segundo tempo, principalmente. Acho que poderia ter caprichado mais em algumas situações. Me parece ali, depois dos 30 minutos, que pesa um pouco o cansaço para os dois lados. O ritmo do Palmeiras do início do segundo tempo cai, da metade final para o segundo tempo. Isso também pode ter prejudicado ali o volume e o que poderia ter sido feito. Mas não está de todo ruim, não. O time chegou, o time criou o que não tinha no primeiro tempo, que era a finalização um pouco mais limpa, espaço, conseguiu criar no segundo tempo. Uma bola, se não me engano, do Felipe Anderson no final, que ele consegue, ameaça, faz a finta, a bola passa rente atrás. Ele poderia ter sido um gol, poderia ter sido uma defesa. O Palmeiras estava ali para buscar fazer. E aí não fazer, claro, gera uma frustração de final de jogo. Agora não tem grandes danos você empatar com o Júnior em Cartagena, que não é mais em Barranquilha, né, para esse cenário de início de Libertadores. Muito bem. Boa partida do Sousa. Quando a gente pensa num time titular do Palmeiras, né, com o que tiver melhor à disposição, a gente discutiu isso recentemente aqui, né, Birne? É claro que o Sousa não entra nessa conta, né? Sim. Mas se ele for aproveitando as oportunidades,
Pode ser um 12º jogador nesse time? Tudo bem, William? Tudo bem? Você, Jean Zupac, Pedro, aos fãs do esporte. O elenco do Palmeiras é exatamente para essas circunstâncias. Eu concordo muito com o que disse o Zupac. Eu acho que no primeiro tempo, o Júnior... Porque, assim, coletivamente, o jogo do Palmeiras foi um jogo ok. Como foi contra o Bahia? Ok. Nada de especial, não foi ruim, não foi ótimo, ok. Tecnicamente, o time é bem superior ao Barranquilla, mas o Palmeiras tem uma coisa que é muito a cara do Palmeiras do Abel, da personalidade do time, que a equipe compete demais. E quando as coisas não funcionam na ideia de jogo dominante, o Palmeiras arranca resultados na marra, na personalidade, na força, ganhando divididas, ganhando bolas por cima, né? Trabalhando bem bolas paradas. No primeiro tempo, o Júnior fez isso. O Júnior ganhou muitas divididas. O Júnior teve mais intensidade que o Palmeiras, que é uma coisa muito rara para quem enfrenta o Palmeiras. E a mudança no segundo tempo, para mim, mais do que a mudança de jogadores, como a entrada do Sosa, que entrou muito bem, foi uma mudança de postura do Palmeiras. E eu não posso achar que o problema foi físico, porque não mudou o time inteiro, né? Mudou 2 jogadores. Sim. Né? Então, foi uma questão de postura, de quanto esses jogadores do Palmeiras começaram a competir. E aí foi o Palmeiras, que a gente está acostumado a ver, né? Com muitas bolas lançadas nas costas da defesa adversária, ganhando as bolas por cima como foi no gol, né? Ganha a primeira dividida, o final ganha a segunda dividida, o Sosa chega antes do goleiro. Isso é muito a cara do Palmeiras, porque um dos méritos que as equipes campeãs têm, principalmente no futebol sul-americano, acho que com exceção ao time do Flamengo, do Jorge Jesus, na maior parte dos jogos, e na final da Libertadores, quando ganhou, nem foi assim. Sim. Mas não é pelo jogo bonito, refinado, é um jogo competitivo, de marcação forte, como o Flamengo do ano passado, com o Palmeiras do Abel já ganhou, né? Vencendo disputas individidas, vencendo bola parada, tendo transição rápida, tendo uma posse de bola geralmente mais direta do que uma posse de bola de equipe que trabalha muito a bola. O Botafogo foi assim também, inclusive na final ano passado, ano retrasado, quando ficou com um jogador a menos. Então eu achei que o resultado ficou de bom tamanho pelo que o Júnior fez no primeiro tempo, pelo que o Palmeiras fez no segundo, e o resultado para mim é muito melhor para o Palmeiras, apesar de ser bom para o Júnior, porque eu estou muito com vocês. É óbvio que o futebol prega surpresas, mas olhando a força dos adversários do Palmeiras, o Palmeiras é bem favorito nos 5 jogos restantes, em casa muito, fora de casa contra o Sport Cristal também muito, contra o seu favorito. Demitiu o Autuori e contratou o Zé Ricardo. Foi, o Zé Ricardo é o técnico do Cristal. Obrigado, Zupac. E para o Júnior, talvez esse ponto seja a diferença para conseguir a segunda colocação do grupo. Mas ele vai terminar na liderança do grupo, a não ser que aconteça uma coisa muito atípica. Concordo. E talvez na liderança entre todas as equipes da primeira fase. Uma dúvida que eu fiquei, e acho que a gente não tem essa resposta, ou talvez se o Abel venha falar, não sei se ele vai falar. Isso que você falou da atitude do segundo tempo, é claro que o gol ali foi com 5 minutos, o pênalti? Foi 4 para 5. 4 para 5 minutos ali. O gol ali no início, é claro que muda O muito gol a foi aos 11, mas o pênalti foi aos 4. Sim. Aliás, tem muito que falar de VAR em Conmebol daqui a pouco também. Nossa, no outro jogo... Mas eu fiquei com uma sensação de que o Palmeiras talvez não esperasse essa atitude toda do Júnior no início. Porque a gente não demora a ver o Palmeiras, demora para ligar, como foi assim, ligou só no segundo tempo. Eu não sei se também, de certa forma, o time do Palmeiras se surpreendeu com, não o gol no início, mas após o gol no início, a atitude do Júnior também demorou. Mas o próprio gol no início... Mas só 2 pontos que eu fiquei na dúvida. É muito calor nessa região, como já é em Barranquilla. E dá para ver ao longo do dia inteiro, o Nicolete está o dia inteiro ao vivo, e ele relatando, ele trazendo, o sol muito forte o dia inteiro. E o gramado também muito pesado. Então, não sei até que ponto você acha que pode dosar, e quando você vê o adversário já está acostumado, já está, e isso foi falado, eles treinaram em algum momento nesse estádio para se ambientar. Também eu não consigo ter essa resposta, mas eu acho que tem muita coisa que condicionou, porque eu não acho que é simplesmente um erro de postura. Eu acho que muita coisa condicionou uma postura que não é comum do Palmeiras. Estou com vocês, se viu diante de um adversário que correu, brigou, disputou, o Palmeiras mais que competiu. É que é muito raro o Palmeiras perder a quantidade de bolas. Eu já acho que competiu menos do que o costume. Que os adversários. Assim, é isso que é raro. E isso tornou o Palmeiras inferior, muito inferior no primeiro tempo. E é curioso porque esse contexto do gol no começo colocou o Palmeiras numa situação que raramente
ele tem se visto nessa temporada. O Palmeiras tem feito gols no início dos jogos. E isso... Às vezes até tomado empate, tomado virada, mas não isso o contrário. condiciona o jogo. O Palmeiras do Abel em 2000... Eu vou tirar o Campeonato Paulista porque Ele é um fica outro muito nível. confortável no jogo. É porque o Palmeiras do Abel, do Campeonato Brasileiro, é um time de pouquíssima posse de bola. O Palmeiras é o 5º time da menor posse do Campeonato Brasileiro. Porque ele tem feito gols em parte inicial dos jogos e ele tem vivido do contra-ataque a partir de então. Hoje foi o contrário. Hoje o Júnior fez o gol no começo e impôs ao Palmeiras o jogo de contra-ataque. E eu acho que tem uma coisa, e aí em cima da sua pergunta para o Birner, William, quando você fala do Sousa, eu acho que em relação ao Sousa tem duas coisas. Que eu, vendo o jogo no primeiro tempo, me parecia que faltava profundidade, que faltava um segundo atacante de fato. O Maurício tem feito essa função, mas aí eu acho que taticamente estava faltando um jogador com essa capacidade de ser mais incisivo, de ser mais agudo, e obviamente a única opção que ele tinha no banco, eu tinha o Luigi também, mas aí acho que mais garoto e tal, a única opção que ele tinha no banco era o Sousa, e o Sousa entrou muito bem, como acho que tem entrado bem. Sim. Porque o Felipe Anderson não é esse cara, ele é um meio atacante também, assim como outras opções. Eu só acho que esse papo de Sousa 12º titular não vai rolar, porque você tem 2 jogadores que tudo indica estão prestes a voltar, um mais do que o outro. Né? O Vitor Roque, provavelmente já vai estar à disposição para o Clássico, não sei se começando o jogo, mas já vai estar à disposição para o Clássico, e o outro é o Paulinho. Cujo nível também não se discute. Então, eu acho que aí você está falando de 2 baita atacantes, né? Talvez ele possa até pensar num rodízio ali, porque estamos falando de um Paulinho que tem todas as dificuldades que tem tido. O próprio Vitor Roque, se a gente olhar para o que tem sido a passagem do Vitor Roque nesse ano, é uma passagem conturbada, né? De altos e baixos, de irregularidade, de estar em campo e não de rendimento. Acho que o rendimento é sempre alto. É sempre muito bom. Mas ele tem estado em campo em parte dos jogos, depois sai. Então, assim, talvez ele tenha até que fazer esse rodízio e para poder poupar um pouco o Flaco também. E assim, eu falei 12º justamente porque é isso. É o primeiro reserva ali que você pensa numa determinada situação de jogo, porque realmente eu estou contando com isso, que vão ser esses 4 aí, e que ele surge como uma opção até essa questão de novo, hoje como quando o Jean coloca, olha, no primeiro tempo especialmente, faltou profundidade, eu vejo isso de novo como um contexto do roteiro do jogo. Porque uma coisa é você jogar com Flaco e Maurício, você tendo vantagem para você jogar em transição. E aí você aproveita o espaço. Outra coisa é o adversário te faz 1-0 antes, um adversário que não tinha jogado com 3 zagueiros, com linha de 5, sem bola na temporada ainda, mudou a forma de jogar por causa do Palmeiras, ele te faz 1-0 antes e ele te obriga a tentar fazer um jogo de mais controle, sendo que você não tem um atacante que vai te preencher a área. Porque o Flaco também não é esse cara. Só um detalhe, o próprio gol do Palmeiras não nasce exatamente de controle e criação com a defesa postada. Nasce do jeito que o Palmeiras exatamente como tentou. E é um jeito que... O Sousa, ele tá muito mais ligado. O Sousa combate muito melhor, o Sousa ataca muito melhor quando sobra espaço. A leitura dele é muito interessante. Acho que é o Flaco que desvia essa bola de cabeça pro gol. Ele lê muito melhor, ele tá muito mais atento ali, entrou melhor. Mas também sai nesse contexto, não exatamente no de criação. Vamos ouvir o Sousa e o John Arias aí na saída do gramado. Você sabia, você mais do que ninguém sabia das dificuldades de jogar aqui, gramado pesado, tempo. O que você passou isso para os jogadores e como você analisa esse empate? Palmeiras acabou perdendo chances de vencer ou um ponto tá bom? Não, realmente eu falei para eles o maior surpresa com o estado do gramado fui eu. Inacreditável nas condições que o gramado estava. Para um jogo desse tamanho, um jogo de Libertadores, algo tem que ser revisado. Eu acho que o sentimento é de que a gente volta com 2 pontos perdidos, mais que com 1 ponto ganho. Mas é valorizar também o esforço, como falei, as condições claramente que influenciam no jogo, não é uma desculpa, é a realidade. E bom, a gente sai daqui com um empate que só vale a pena se a gente vencer em casa o nosso próximo compromisso. Como foi jogar aqui? Seu pessoal ali fez festa? É especial. Minha família está aí na arquibancada, me acompanhando. Para eles era especial, a primeira vez que eu jogo aqui na cidade que eles moram. É sempre especial ter o carinho, o apoio deles aqui de perto. Como falei, infelizmente a gente sai com um empate, mas a gente sabe que a Libertadores é difícil mesmo.
Queria que você falasse as dificuldades que o Palmeiras enfrentou aqui, calor, gramado, né? O Arias até citou o gramado aqui. Também teve um adversário que descansou no final de semana. A parte física contou bastante nesse resultado? Cara, eu acho que sim, também o contexto do jogo, né? Eles acharam o pênalti muito rápido, isso muda também o jogo. Mas acho que nosso time tentou sempre, finalizamos muito, não conseguimos ser eficazes, conseguimos o empate. Agora também no final tentamos muito aí, mas não pudimos conseguir. Então, quando não consigue ganhar, é importante sempre somar fora. Como você falou, campo difícil, clima também muito quente, calor. Então, acho um resultado justo. Agora descansar já, pensando no Brasileirão. 80 jogos de Libertadores com a camisa do Palmeiras. Dá para ter noção dessa história que você está fazendo? É só quando parar mesmo? Cara, eu vivo o futebol dia a dia. Penso em cada jogo tentar vencer, ajudar meus companheiros, ajudar o Palmeiras sempre a estar brigando por coisas aí. Acho que temos um elenco, um time muito bom. E a gente vai fazer o melhor sempre para tentar conquistar mais títulos e seguir escrevendo nossa história aqui nesse clube. Que você mudou o jogo do Palmeiras no segundo tempo, né? Tava difícil, Palmeiras perdendo e você mudou o jogo. Por que você acha que isso aconteceu? Entrou fresco, confiante, arriscando mais. O que você acha que fez a diferença aí nesse time do Palmeiras? Sí, la verdad que también, como dijiste vos, yo estaba preparado, estaba con ganas, entonces me tocó entrar en el segundo tiempo. Gracias a Dios pude marcar el gol. Bueno, también el equipo cuando necesita uno tiene que estar preparado y gracias a Dios, como te dije, me tocó a mí y pude ayudar al equipo. E você espera mais chances para entrar na equipe? É essa função que você gosta de centroavante mesmo? Como é que é na sequência da temporada? Sí, la verdad que sí, porque vos mirando el equipo de Palmeiras, yo creo que tenemos muchos jugadores clase A. Entonces yo vengo trabajando, estoy esperando la oportunidad y siempre me toca. El profe confía mucho en mí, mi compañero, entonces yo también tengo que dar mi parte. Y como te dije, cuando me toca entrar, tengo que demostrar y ayudar al equipo. Esse gol vai para quem? Esse gol vai para quem? Y para mi familia y a mi compañero y toda la gente de Palmeiras. Tem que aproveitar as oportunidades, que não são muitas não nesse Palmeiras, ainda mais quando tiver todo mundo aí à disposição, né? Daqui a pouco tem o Abel Ferreira, só... O Arias falou também, assim como você falou, do gramado. Eu acho, E o Gomes do eu acho, clima. eu acho que foram boas respostas, porque até que a gente não está tão louco. Porque a gente falou, o Birner falou sobre comportamento, o Zupa também. O gramado, comentei que estava muito claro, assim, mesmo pela televisão, estava muito claro que o jogador dava o tapa e não ia, errava o cálculo da velocidade da bola, e não é nem questão de altitude, né? Como a gente pode falar em outras partidas. E o calor, de fato, imaginei que o primeiro tempo que você não consegue, e aí vem o Sousa fresco, outra dinâmica, entendendo de longe o que está acontecendo. Achei que, para uma saída de campo, ali foram até boas respostas. 3 bons jogadores explicando um pouco também do que foi o cenário do jogo. Será que teremos boas respostas agora também? Chegou o homem? Chegou. Prontinho. Ele movimenta, né? Ele movimenta. Vamos ver como é que vai estar o homem hoje. Abel Ferreira. Acho que tu, como jornalista, podes elucidar bem os teus colegas tudo o que tu acabaste de me dizer. Eu acho que jogamos com uma equipa agressiva, fresca, intensa, que entrou muito forte no jogo. Fez um golo nos 6 minutos, um golo com uma infelicidade nossa. É claro que vê-se claramente que o Maurício quer tirar o pé, mas enfim, realmente há um contacto. Eu acho que parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom, porque o ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou e este ano parece que vai funcionar, isso é coisa boa. Portanto, realmente houve um toque e o nosso adversário aproveitou muito bem o golo, e depois a partir daí eu acho que o nosso adversário se fechou bem, num gramado muito difícil de se jogar para quem tem que propor e criar, mas não foi esse o problema. Eu acho que nós, quando entramos no ritmo de jogo, mesmo na segunda parte, quem entrou muito bem, o Sousa, o Kelvin, o Lucas, o Filipe e o Luigi entraram muito bem. Tivemos o gol que fizemos, tivemos uma situação do próprio Filipe dentro da área, tivemos vários remates fora da área que passaram muito curto. Muito sinceramente, apesar do nosso adversário estar mais fresco, apesar do nosso adversário ter sido mais intenso no início, e apesar de tudo o que tu falaste anteriormente,
eu acho que só nos faltou realmente, pelas todas as oportunidades que criamos, fazer gol, nada mais. Buenas noches, profesor. William Figueroa del Bocón Radio y Mac TV. Profesor, el segundo tiempo de Palmeiras fue muy bueno, un Palmeiras incisivo que atacaba y acorraló al Junior de Barranquilla. ¿Qué ocurrió en el primero? Porque fue un Palmeiras que esperó, le costó bastante, el Junior incluso tuvo para marcar más de una ocasión de gol. ¿Qué pasó en ese primer tiempo? ¿Qué ocurrió con el equipo? Muchas gracias. Boa pergunta. Eu acabei de dizer, acho que o Júnior de Barranquilla entrou mais fresco, mais intenso, mais agressivo, mais pressionante, mas acabou por fazer o golo de um penalti que, na minha opinião, foi... São lances que acontecem no futebol. Como eu disse, não há intenção nenhuma do meu jogador em fazer penalti, mas realmente há um toque e, como eu disse, espero que o VAR este ano funcione, porque o ano passado o VAR não funcionou, acho que não conseguiram ver e este ano funcionou. E foi isso, acho que a diferença foi essa. O Júnior de Barranquilla entrou melhor no jogo e depois acho que tomamos conta do jogo, tomamos conta do ritmo do jogo, criámos oportunidades num gramado muito difícil de se jogar, sobretudo para uma equipa que quer atacar e propor o jogo, mas tendo em conta a quantidade de remates que fizemos fora da área e as oportunidades que tivemos, podíamos perfeitamente ter saído aqui com os 3 pontos. Abel, boa noite. Eu sei que você não costuma falar tanto individualmente sobre alguns jogadores em específico, mas hoje o Ramon Sousa foi um jogador que saiu, do banco de reserva para entrar, fez a diferença, e ele é um cara que, inclusive, no ano passado, eu me lembro em uma coletiva em que você citou alguns jogadores em que vocês gostariam de dar uma chance novamente em 2026. O Facundo Torres era um naquela época, o Ramon Sousa era outro, e aí ele foi garçom do Palmeiras aí no Campeonato Paulista, hoje entrou com mais uma boa atuação. Se você pudesse falar sobre ele e também do que é que você pensa já para o Clássico contra o Corinthians, com esse acúmulo de desfalques. Como te disse, já tinha dito, acho que entrou muito bem no jogo. É um jogador que faz movimentos contrários ao Maurício. O Maurício é um jogador que gosta de mais vir ligar o jogo e muitas vezes deixamos essa situação do apoio e profundidade para o Lopes, mas em função daquilo que também tem sido o desgaste do Maurício, seleção, jogos atrás de jogos, acho que o Ramon entrou muito bem, fez golo, criou também para os colegas. Pena foi, como te disse, acho que faltou o detalhe de nós não conseguirmos fazer golo. O próprio Arias, vocês também conhecem, teve também a oportunidade dele para poder fazer golos, mas infelizmente nós hoje não conseguimos fazer nas oportunidades que criamos. E a segunda pergunta era: vou recuperar primeiro os meus jogadores e teremos tempo para falar isso antes do jogo ou seguir ao jogo. Agora, a minha preocupação agora é descansar os meus jogadores, é recuperá-los. E às vezes nós questionamos algumas opções de alguns treinadores, mas se calhar lá no fundo quem tem razão é o Renato Gaúcho. Buenas noches. Felicitaciones por el espectáculo. Mi nombre es Pedro Valdés Valdés, de Deportes AM Cartagena. Independientemente de preguntarle sobre el trámite del partido, ya los compañeros lo han hecho, me gustaría conocer sus conceptos sobre la ciudad de Cartagena. Esta es una plaza que no tiene fútbol profesional. Tenemos 14 años en la B. Es un espectáculo que la verdad pues nos honra tener a un equipo como el Palmeiras acá. Y mi pregunta básicamente es eso, su concepto sobre cómo lo han tratado, el escenario si le ha gustado, el espectáculo que ha visto en las tribunas, por ejemplo, si le ha gustado. Es más o menos lo que quiero que nos entregue como cartageneros, porque repito, hemos colaborado para que Junior, que tiene inconvenientes, siga jugando aquí en Copa Libertadores. Gracias. É a primeira vez que venho aqui agradecer a hospitalidade do povo colombiano, foram muito simpáticos conosco. É uma cidade muito bonita, tem muita construção nova, tem muita gente nova, vê-se que há muita dinâmica na cidade. Como te disse, eu não conhecia, mas muito bonita e com um povo extremamente simpático e hospitaleiro. Portanto, muito obrigado pela vossa recepção. Quem sabe se um dia não venho aqui, se tiver tempo,
com a minha família, conhecer melhor Cartagena, porque de facto é muito bonito. Parabéns. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira. Tem razão sobre Cartagena, hein? Você é um profundo conhecedor de Cartagena? Eu fui. Eu achei sensacional Você que foi ao festival de música ou você foi visitar Não, a fui em cidade? férias mesmo, que o Júnior tá reformando o estádio por causa da Sul-Americana, né? E escolheu esse lugar maravilhoso para sediar o jogo. Que beleza, cara. Vinícius Nicoletti gostou, né? Com certeza. Ele foi bem, ele dançou, ele foi à praia, ele fez massagem, isso é um gênio. Aliás, você fala do estádio, eu lembrei o outro estádio que você tem o nome é de Concepción, Meléndez é o Metropolitano de Barranquilla. O Birner está indignado. Birner, tem Não, gente que ao sabe contrário. muito bem aproveitar, É mesmo o diretivo. momento de trabalho e tal, o cara consegue costurar bem. Ele estava na praia recebendo massagem, mostrando a cultura local, e depois com as dançarinas mostrando também nas ruas a cultura local e trazendo informações direto da cidade do jogo. Por que você riu, Vitor? É muito cara de pau. Olha, vamos lá. O Abel não falou, né, Zupac, então, que foi pênalti. Nem o toque. ele fala. Eu acho que ele para, eu acho que não sei Até o para quê. ele falar com clareza, olha, o meu jogador cometeu o pênalti. Ele falou, não, houve um toque que foi... Mas vocês sabem que não foi intencional. E no futebol hoje é assim. E aí ele tem que ser irônico do VAR que não funciona, que ele tá falando do lance do Pulgar na final da Libertadores. O lance do Pulgar vai acompanhar o Abel o ano inteiro. Embora a presidente do Palmeiras... sendo otimista. Embora a presidente do Palmeiras sempre que possa reforce que o Palmeiras não foi campeão pela sua própria incompetência, não pela arbitragem. Mas até para falar sobre um pênalti que claramente foi, ele tem dificuldade quando o time dele comete. Eu acho, Zupac, que chatice isso, cara. Não, então, assim, é óbvio que quando a gente olha do seu ponto de vista clubista, ou clube torcedor, o palmeirense é muito mais generoso, a maioria dos palmeirenses. Com isso, quem não gosta do Palmeiras e quem não gosta do Abel, geralmente quem não gosta do Palmeiras gosta menos ainda do Abel nesse momento, porque o Abel é vencedor e é chato e tudo mais. É uma coisa muito chata, mas eu acho que é uma coisa pessoal dele, porque ele sofre demais. Você vê que ele quer falar, mas não sai. Sabe? É como se ele tivesse um conflito interno consigo mesmo. Sabe? Eu tenho que falar, porque eu tenho que ser honesto, mas eu não devo falar, mas é ruim falar, mas foi, mas não foi. Eu acho assim, uma terapia vai ajudar ele a escolher se fala ou não fala e ficar leve diante da situação. Viu? Ele é obrigado a falar que foi pênalti. E é um lance zero polêmico, lance tão claro. Então, para mim é muito claro. Isso. Então, e por isso que eu acho que, às vezes, esse tipo de coisa, assim, é contraproducente. Porque, na verdade, se você fala nesse lance, não, foi pênalti, de fato, houve toque e tal. Eu acho que, assim, fazer a ironia com o lance do Pulgar, ele vai fazer e tal, e acho que isso é o de menos. Mas pelo menos fala que foi pênalti. E não reclama, e não dá a entender que você está reclamando do lance. E acho que ele não reclamou do lance, mas deixa uma margem ali. Por quê? Porque é o que eu sempre digo. Alguém que reclama... É que nem... você já viu, sei lá, quando tem um pai e uma mãe. Um dá muita bronca no filho, na hora que o outro der a bronca... essa bronca funciona mais, né? Aquele que dá bronca todo dia, que fala, filho faz isso, filha faz aquilo, não precisa... pega, né? Acaba virando uma rotina. Vira um chatão, né? Vira uma coisa que o filho não dá atenção. E a hora que o outro dá bronca, a bronca funciona. Eu acho que em relação à reclamação de arbitragem, é mais ou menos a mesma coisa. Que se alguém que nunca fala, que nunca reclama, tudo bem, não vai ser nunca o caso do Abel isso, mas... pelo menos use estes lances que são indiscutíveis para admitir, para dizer foi coisa, a oportunidade de você dizer, não. A oportunidade de ele falar, eu também falo quando é contra. Porque aí na hora que você reclama, a tua reclamação tem uma credibilidade maior. Então, senão você vira o reclamão. Na tua casa você tá de que lado? Chatão ou eu sou, a minha bronca funciona melhor do que a da minha mulher. Você é pontual, né? Você é aquele cara cirúrgico. E quando eu dou a bronca é mais também eu gostei que ele falou do Sosa. Em outra oportunidade do Campeonato Paulista, o Abel já tinha falado sobre o Sosa. E eu acho interessante porque o Sosa é um jogador que até esse ano vinha encontrando dificuldade. Ele chegou no ano passado, mas dificuldade para se encaixar e para se encontrar no time do Palmeiras, e foi um investimento alto que o Palmeiras fez para tirá-lo da Inglaterra. A gente já viu em outros momentos dessa longa era Abel, ele mudar de posição alguns jogadores ou encontrar uma versatilidade em jogadores que a gente não enxergava. E ele tem usado pontualmente o Sosa de maneira mais central, como um atacante mais central, até porque nesse desenho o Palmeiras não joga com pontas, né? O Palmeiras joga com meias
Alan e Arias como meias, não como pontas. Então fica mais difícil para o Sousa se encaixar pelo lado. Mas ele vem usando isso nesse sentido e vem dando certo. E eu acho interessante. Quando sai o gol hoje, na hora me veio na cabeça um gol que o Sousa fez no Campeonato Paulista contra o Capivariano. Temos o lance aí? A gente aí? tem até o lance aí. Tem o lance. O gol não tem a casquinha... não tem a casquinha do atacante, mas a movimentação do Sousa ela é rigorosamente a mesma. Ele parte... Esquece a construção do lance e o foco é na movimentação do Sousa. Ele parte exatamente do mesmo lugar que ele partiu hoje, conta com a infelicidade do goleiro e faz basicamente o mesmo tipo de gol. Essa movimentação atacando esse lado é o que ele fez hoje e é o que o Abel vem aos poucos transformando o Sousa e ganhando um jogador diferente. Ele até falou, desculpa, bem, nesse dia, sobre o Sousa, ele falou assim, contratamos o Sousa imaginando ele como ponta, mas eu hoje enxergo nele a capacidade de ser um atacante mais agudo. E hoje, mais uma vez, o Palmeiras fez bom uso dessa característica. Não, só porque tem muito gancho com isso, Bidner. Claro. Até por isso eu me pergunto quem vai ser o substituto do Arias na partida contra o Corinthians. Porque quando a gente fala, né, quando o Abel fala, contratamos ele como um ponta, ele pode entrar na ponta. Pode. Eu acho que ele vai ser, o Sousa. Pode ser. Acho que aí esse gol e a entrada dele talvez ajude muito. Acho que o momento pesa ali. Primeiro o Abel vai ver o que o Diniz vai fazer amanhã, né? Exato. Talvez o Abel é muito de olhar para o outro, né? E depende da condição do Vitor Roque. Se o Vitor Roque não for titular, eu acho que entra o Sousa, mas invertido com o Maurício. Então, pode ser invertido. Maurício de meia, Sousa era atacante. Isso que eu ia falar. Porque pode ser o Sousa, até poderia ser o Sousa aberto e o Maurício na frente, mas acho que não faz sentido. O próprio Abel falou agora, né? Para um jogo em Itaquera contra um time do Diniz. Exato. Que vai ter a bola e vai querer jogar. Vai querer jogar. E aí ele vai ter o cara na velocidade. Ele tem a opção do Sousa, ele tem a opção do Felipe Anderson, que também tem entrado muito bem. A gente está falando de 15 minutos por jogo, 20, mas quando ele entra muito bem, entrou bem hoje de novo. Eu acho que de todas as opções, talvez o Vitor Roque seja menos provável. Para começar o jogo. Para começar, porque nós estamos falando de um cara que acho que ele não joga o quê? Desde a final do Paulista. Então, assim, é um bom tempo já, né? Ele entrou contra o Botafogo e o São Paulo. Ele machucou na final do Paulista. O último jogo dele foi contra o São Paulo, é isso. Fez o gol na final do Paulista e machucou. Eu acho que tem lógica o jeito que o Abel usa, porque como o Abel não está fazendo um time que trabalha a bola de passe lentamente e tem muito essa bola longa atrás da defesa, ele ganha um terceiro jogador de velocidade com mais velocidade que o Maurício, porque já tem 2 abertos, ele ganha um terceiro por dentro. E como o Flaco sai e ganha essa bola da casquinha várias vezes, esses 3 jogadores no lançamento longo, com o time postado defensivamente, podem atacar o espaço, cada um no seu espaço, ou até mais de um fechando, depois o Flaco ganha essa bola. Então ele ganha uma jogada com o Sousa. Inteligente, Flaco, hein? Porque é bom lembrar. Para jogar o Flaco. Muito. Então, mas é isso que eu ia falar, porque é bom lembrar também. O Flaco não é, em geral, o último cara. Exatamente. Ele não costuma ser, quando o Vitor Roque está lá, o Vitor Roque, em geral, fica mais próximo do gol do que o Flaco, que muitas vezes joga como um meia às costas do atacante. Eles fazem dupla em geral, mas quando tem alguém que volta para jogar centralizado como meia, esse alguém é o Flaco. O Flaco também cai bastante pelos lados. Então, eu acho que nesse aspecto também, você não perde aquilo que talvez o Flaco tenha entregado de melhor no Palmeiras. Porque o melhor Flaco do Palmeiras não é o cara só que fica ali esperando bola para cabecear, para fazer gol de cabeça, embora tenha feito muito gol de cabeça. Né? É longe dali, inclusive. Isso. Ele melhorou quando a gente brincou. Ele pegou aquela messite aguda lá que começou a fazer. Obviamente nós estamos brincando, mas teve aquela piada, né? Que ele foi para a seleção. Só uma coisa, vocês concordam. Aqui o Bruno Bezerra colocou isso. E ele sempre tem algumas opiniões boas, assim, que eu pelo menos presto bastante atenção aqui. O Joel Black SP também. Eles estão criticando muito o futebol do Alan. Que o Alan, desde o campeonato estadual, segundo eles, não é mais o mesmo jogador e que o Abel não mexe no Alan. Vocês concordam? Eu acho que ele está prendendo muito a bola. A gente está falando exatamente o oposto.
Eu acho que teve uma diferença. Tipo, ele perdeu o destaque, ele não vive o seu melhor momento. Lembrando que ele é um jogador de driblar, de ir pra cima, de abrir Mas acho que tem uma espaço. diferença que talvez faça o torcedor notá-lo menos, é que ele é menos acionado. Porque por causa do Arias. O jogo do Palmeiras está mais do lado, a construção do jogo. Só ver a quantidade de gol que o Palmeiras fez invertendo ou dando bola pro Arias. O Arias é um cara que a bola fica muito tempo no pé dele, né? Isso naturalmente faz com que o Alan participe menos. E ele também não está no nível que ele estava no começo do ano, no ano passado. Coisa. Sim, e o Arias tem um entendimento muito melhor do que você saber a hora de você ser o ator da jogada e você saber a hora de você participar e associar. Chegar. Eu acho que o Alan, durante muito tempo, ele resolveu situações específicas de jogos que o Palmeiras não tinha exatamente hoje o entendimento que tem com o Flaco passando, o Sousa atacando, o Arias para jogar. E muitas das bolas que a gente lembra do Alan é bola no Alan e ele vai tentar alguma coisa. Bola no Alan e ele vai tentar alguma coisa. Muito jogo dele deu, tá muito marcado, né? Não necessariamente o Arias é bola no Arias que ele vai fazer alguma coisa. É bola no Arias que alguém ultrapassou, que alguém associou, que o Arias mudou. Você não consegue dizer onde o Arias está guardando posição, onde o Flaco está guardando posição. O Alan talvez não. Você sabe de onde ele vai, de onde ele vai partir, o que ele vai fazer. E talvez num momento isso acontece, são momentos do time, no momento de agora, que o jogo passa muito mais pelo outro lado e que não necessariamente a bola não vai nele buscando um lance individual somente, eu acho que talvez cause essa sensação de que ele não tem o impacto que teve na virada, no início do ano, em situações que o time dependia muito mais de dar para alguém porque não está funcionando coletivamente que ele vai resolver. Acho que mas eu não acho que, eu só não acho que, assim, eu concordo que ele não é aquele cara, né, o absurdo da semifinal da Libertadores. Também não é um cara apagado de agora. Então, mas também não acho que seja que o que ele está jogando ou o que ele não está jogando seja imperativo para você tirá-lo do time nesse momento. Não acho que ele está jogando tão pouco para você tirá-lo do time. É claro, e a gente falava há pouco, né? Que na hora que o Palmeiras tiver o Vitor Roque, tiver o Paulinho à disposição, o Sousa que vem entrando bem... Vai para o banco. É claro que ele vai começar a correr o risco. Eu não sei se ele vai para o banco ou não vai para o banco. Eu acho que depende do que ele vai jogar. Porque como o Paulinho voltar, especialmente. Exato. Né? Se o Paulinho voltar bem. E o Paulinho vai ser gradual. Evidentemente vai ser gradual a volta dele, porque eu acho que me parece que o Palmeiras, a partir de agora, vai tomar todo o cuidado. E o Alan, no ano passado, do momento em que ele ganhou o destaque, ele meio que assumiu um papel que era do Estevão no time, que é de desequilibrar os jogos. E o Palmeiras agora está tentando jogar de maneira mais coletiva. A característica do meio-campo do Palmeiras mudou. Com Marlon Freitas e Andreas, a característica desse meio-campo mudou. É um meio-campo que controla mais quando tem a bola, passa muito o jogo por eles, aciona muito áreas. Então, assim, a influência de um jogador tecnicamente, individualmente tão bom quanto o Alan, naturalmente ela vai ser menor. Cabe a ele aproveitar os seus momentos e se encaixar, se inserir dentro desse contexto mais coletivo que o Palmeiras, o Palmeiras melhorou individualmente e está um time mais coletivo. Acho que essa é a principal vantagem da temporada e isso talvez ofusca um pouco o jogo do menino. E talvez ele também, acho que assim, ele é muito mais conhecido hoje, né? Sim. Lógico, porque a gente lembra que o Alan, ele chegou a ser escalado como volante, como segundo volante no Palmeiras, como meia. Então, assim, ele jogou em várias posições e essa é uma regra da base do Palmeiras, mas eu acho que, assim, o técnico do time adversário, naquele momento em que ele entra e faz tudo aquilo que ele estava fazendo, o técnico do time adversário não olhava para o Alan como esse Alan de pegar a bola, carregar, driblar 3, 4 e cruzar ou acho fazer que o Mundial é o divisor de águas dele. Exato. Né? Muda completamente. Ele vindo do banco, o Palmeiras sofrendo, ele vindo do banco, desequilibrando jogos, até que ele é titular contra o Botafogo, contra o Chelsea, e aí vai embora. Por falar em questão coletiva, a gente está falando do quarteto dos sonhos ali na frente para o Palmeiras, né? O torcedor do Palmeiras está sempre sonhando com esse quarteto aí. Sim. Tem o Flaco, tem o Vitor Roque, tem o Arias e o Paulinho. Por enquanto, o Arias jogou mais com o Flaco Lopes do que com os outros, porque o Vitor Roque teve as questões físicas, o Paulinho nem chegou a atuar ao lado do Arias. Talvez o jogo de hoje não seja o melhor dos exemplos, mas vocês conseguem enxergar uma evolução de sintonia cada vez mais, pelo menos entre o Arias e o Flaco? Movimentação, bastante. Sintonia entre eles, leitura, um saber onde o outro está. O gol contra o Bahia responde... Exatamente. Mas, e eu falo, o jogo de hoje nem tão, assim, aquele grande exemplo, mas até num jogo onde o Palmeiras teve um momento que não foi tão bem, eu consigo enxergar os caras se procurando, se achando, né? Porque o que não dá certo, quando eu sinto a situação do gramado e da falta de circulação um pouco mais rápida, ainda assim era um procurando o outro. Ainda assim era um tentando entender o que... O passe que eu sinto, se eu não me engano, é o Arias tentando procurar o Flaco e a bola não... E a outra é o Flaco naquele driblezinho curto dele, né? Que ele é grandão, mas ele tem um certo drible curto ali.
uma coisa meio futsal e a bola trava, para no pé dele. Então é muito de um procurar o outro. E aí o Birner cita, fica muito fresco na memória, o passe sem olhar, a ultrapassagem, o gol contra o Bahia e o próprio gol contra o Ares São Paulo. batendo. O gol contra o São Paulo, que ele pega o Flaco Tá e faz a inversão tá pro Ares, muito o Ares faz evidente o gol. que tem esse entendimento, e isso é construção. A gente chegou aqui, você lembra quando é muito louco, né? O começo do Ares será que tá faltando gol? Será que é confiança? Será que mas o futebol é isso? O futebol é isso. E vai responder agora que o tempo é isso. É o tempo que vai dar essa liga. Muita bola, né? Em algum momento o Rock vai estar por ali e até se acostumar com a dinâmica do Rock, que hoje é o Sousa que funciona melhor quando Exato. entra. Então, os lados também, né? Porque o acelera. Arias voltou a jogar pela esquerda, onde ele jogava até o Diniz chegar no Fluminense. Na Colômbia, no começo do Fluminense, era pela esquerda. Com o Diniz foi para a direita, ele volta a jogar pela esquerda. E o Flaco, por ser um centroavante canhoto, se movimenta mais para a direita, para ele poder virar em direção ao gol. Então, lados opostos, jogadores com nível intelectual de leitura de jogo bastante elevado, eles têm se procurado cada vez mais. E a tendência é isso afinar ainda mais. E uma coisa que eu concordo contigo muito, você lembra o gol contra o São Paulo, e eu falo do gol contra o Bahia, e você fala das buscas. Como o Flaco é muito inteligente, quem geralmente rege essa formação de dupla de movimentação é o Flaco. E você vê que o Flaco é acionado por ele em setores diferentes do campo ou por outro jogador para acioná-lo. Eles já estão entrosados. Em que nível vai chegar esse entrosamento, a gente vai saber. Com o tempo, né? Eu acho que o interessante é que você olha, você falou de quarteto, eu acho que quarteto está muito distante da gente ter o quarteto jogando. Agora, a entrada do Vitor Roque, que é para breve, ela é muito fácil, ela se dá muito facilmente nesse time, porque hoje o Maurício joga como um segundo atacante, então o Vitor Roque e o Flaco, né, acho que não precisamos falar muito sobre o entrosamento entre eles, sobre a dinâmica que eles têm juntos, e aí, assim, então colocar o Vitor Roque no time é simples, a questão é hoje, né, vamos deixar até o Paulinho um pouco de lado disso, porque acho que o Paulinho vai ser muito gradual, e aí, claro que se o Paulinho começa a jogar tudo que ele pode, o Abel vai ter um ótimo problema para resolver, mas acho que isso vai levar um tempo. Mas a questão é, na hora que o Vitor Roque entrar para formar a dupla de ataque, de fato, com o Flaco e o Arias aberto pelo outro lado, a questão é justamente se o Maurício vai jogar como um meia pelo outro lado, né, porque aí ele é mais meia, sim, ou se ele vai manter o Alan, que é esse jogador mais agudo. Que aí acho que caracteriza muito mais um time com 4 atacantes. Sim. Porque o Arias é um atacante também. Podemos chamar de meio atacante, ele pode ser... o Arias de todos é o mais versátil, né? Porque ele pode jogar ali, se você falar de um 4-2-3-1, que hoje nem é o desenho do Palmeiras, mas ele pode jogar em qualquer uma das três com muita facilidade. E o Paulinho tem uma questão que... Fecha aí pra gente pro break. Acho que o nível que está jogando o Flaco Lopes e a possibilidade iminente de ele ir para a Copa do Mundo, eu tenho algumas dúvidas se ele volta da Copa do Mundo no Palmeiras. E o Paulinho é um jogador que, se tiver em forma, ele pode tanto jogar vindo do lado, como um do quarteto, como ele pode ser a dupla do Vitor Roque, como ele foi a dupla do Hulk em 2021 no Atlético. Então tem soluções dentro do elenco, caso o Palmeiras perca alguém, e eu acho vai ser difícil o Palmeiras segurar o Flaco nesse nível de evolução, com porte físico, perna canhota e talvez com uma Copa do Mundo nas costas. Rapaziada, é o seguinte, o que a gente viu aqui confirma o que eu já venho sentindo há tempos. O Palmeiras hoje é um gigante gerido com uma mentalidade de empresa conservadora demais pro futebol. A análise técnica é clara, o elenco é curto, o Abel faz milagre, mas até quando? O Passional aqui fala mais alto porque a gente vê o potencial que esse clube tem de dominar tudo. E parece que a diretoria se acomoda nos títulos passados. A pergunta que eu deixo para vocês comentarem aqui embaixo é: vocês acham que a culpa é do Anderson Barros, que não sabe negociar, ou da Leila, que fechou a torneira de vez? Quero ver o debate pegando fogo nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp da família e se inscrever para não perder os próximos giros de notícias. Avante palestra, até a próxima!